Imagine estar no auge do sucesso, com tudo sob seu controle. Agora, imagine perder esse controle por completo, sendo levada pelo vento para o lugar mais improvável e perigoso possível. Foi exatamente isso que aconteceu com Yoon Se-ri. Mas o que o destino queria dela ao jogá-la do céu direto para os braços de um soldado inimigo? Uma herdeira milionária sul-coreana, fria nos negócios, solitária na vida pessoal, decide testar um novo produto de sua empresa, um parapente. Mas quando uma tempestade repentina se forma, o céu se transforma em armadilha. O vento a arrasta violentamente e ela perde o controle, sendo carregada além da fronteira mais fechada do planeta. Quando acorda, está em uma floresta silenciosa, na Coreia do Norte. O que poderia acontecer com uma sul-coreana sozinha, perdida num país hostil em plena zona militarizada? A tensão explode logo nos primeiros minutos. Ela tenta escapar, mas acaba nas mãos de um oficial do exército norte-coreano, o capitão Ri Jong-hyuk. Um homem calado, disciplinado, com uma postura rígida, mas um olhar que entrega mais do que ele gostaria. Em vez de prendê-la ou denunciá-la, ele toma uma decisão impensável: escondê-la. A pergunta que paira no ar é: por quê? Seria compaixão, curiosidade ou algo que nem ele sabe explicar? Jong-hyuk leva Se-ri para seu vilarejo, fingindo que ela é uma parente distante. Mas esconder uma estrangeira em solo norte-coreano, especialmente uma sul-coreana, é um risco que pode custar sua carreira, sua liberdade e até sua vida. O perigo está em todos os lados: vizinhos fofoqueiros, superiores desconfiados e principalmente o vilão da história, o temido Cho Cheol-gang, um oficial corrupto sempre à espreita. Mesmo assim, o capitão escolhe protegê-la. Nesse gesto silencioso, nasce algo que nem eles imaginam: um vínculo. A tensão entre eles cresce, ela desastrada e arrogante, ele calado e rigoroso. Mas o contraste entre seus mundos é o que acende a faísca. E assim, sob um céu estranho, entre olhares desconfiados e sussurros contidos, o destino começa a te escrever uma história que ninguém poderia prever. Um pouso forçado que mudaria 2 vidas para sempre. Mas o que é mais forte? O medo de ser descoberto ou o desejo de se aproximar ainda mais? Prepare-se. Essa história está só começando. Se você quer saber como um amor impossível pode nascer entre inimigos, inscreva-se agora no canal Meu Mundo Dorama e continue com a gente nessa jornada emocionante. No início, o plano era simples: esconder Se-ri por alguns dias até encontrar uma forma segura de enviá-la de volta para a Coreia do Sul. Mas nada é simples quando se está em território inimigo, cercado de soldados treinados para desconfiar de tudo. Cada passo que Se-ri dá é uma ameaça. Cada som na madrugada pode ser um agente da segurança chegando. Mas o maior desafio não está fora, está dentro do coração de Jong-hyuk, que começa a perceber que proteger essa mulher vai muito além do dever. Ele está, pouco a pouco, se envolvendo. Mas será que Se-ri também sente o mesmo? Ela, que sempre foi autossuficiente, começa a depender dos pequenos gestos do capitão. Ele traz comida, protege seus segredos, enfrenta superiores para defendê-la. E por trás daquela rigidez militar, ela começa a enxergar um homem gentil, honesto, com um passado doloroso e um talento escondido. Jong-hyuk era um pianista e só virou soldado após a morte misteriosa do irmão mais velho, também militar. Esse passado o persegue e Se-ri passa a fazer parte dessa dor e também do consolo. Enquanto isso, a situação fica cada vez mais complicada. Seo-dan, a noiva de Jong-hyuk por arranjo familiar, volta da Rússia e começa a desconfiar de tudo. Ela percebe a presença de uma mulher na vida dele, mesmo sem saber quem é. E, em paralelo, um novo personagem entra em cena: Gu Seung-jun, um vigarista sul-coreano que enganou a família de Se-ri e fugiu para a Coreia do Norte. Lá, ele cruza o caminho de Seo-dan. 2 peças que também vão se envolver, mesmo sem saber que fazem parte de um mesmo tabuleiro. A tensão política aumenta.
Cho Cheol-gang começa a investigar os passos de Jong-hyuk, suspeitando que há algo errado. E qualquer deslize pode ser fatal. Mesmo assim, Se-ri não desiste de voltar. Ela tenta fugir, cria planos malucos, implora por ajuda, mas, no fundo, algo começa a mudar. A cada dia ao lado de Jong-hyuk, o medo dá lugar à confiança. A saudade de casa dá lugar a um novo sentimento, um lar construído no olhar do outro, mas ela ainda não admite isso. Não pode, não deve. Ou será que o amor é mais forte que a razão? Se a fuga dela parecia a única saída, agora o coração começa a questionar. E se o que ela procurava estivesse exatamente ali, no meio do perigo? Se você quer entender como o amor começa mesmo onde ele não deveria, inscreva-se no canal Meu Mundo Dorama e venha comigo para o próximo capítulo dessa jornada inesquecível. Enquanto Se-ri e Jong-hyuk tentam manter a rotina disfarçada no vilarejo norte-coreano, o perigo ganha um novo nome: Cho Cheol-gang. Esse oficial, movido por ambição e corrupção, começa a juntar peças soltas e suspeitar da presença de uma sul-coreana entre eles. Ele não é apenas um militar, mas um homem capaz de matar para manter seus esquemas em segredo. E quando descobre que Jong-hyuk está escondendo algo, ou alguém, começa uma caçada silenciosa. Agora, o tempo de Se-ri está se esgotando. Será possível manter um amor em pé quando a qualquer momento tudo pode desmoronar? Para dificultar ainda mais, o próprio pai de Se-ri, presidente do Queen's Group, anuncia que ela será retirada do testamento. Os irmãos, gananciosos, festejam acreditando que ela está morta. Só a madrasta, culpada por nunca ter dado a atenção que Se-ri merecia, mostra alguma inquietação. Mas do outro lado da fronteira, a realidade é muito mais urgente. Jong-hyuk consegue descobrir uma passagem secreta pela zona desmilitarizada e juntos planejam a fuga. Tudo precisa ser milimetricamente calculado, porque se ela for pega, será executada como espiã. No momento mais tenso da série até então, Se-ri está prestes a atravessar a fronteira, mas é interceptada. A emboscada de Cheol-gang é violenta e Jong-hyuk arrisca tudo para salvá-la. Tiros são disparados. A tensão é sufocante. Mas com a ajuda de seus 4 soldados fiéis, cada um com sua personalidade cativante, o capitão consegue enganar os inimigos por mais um tempo. A fuga é adiada. E no meio do caos, um beijo acontece. Não é planejado, não é romântico, é puro desespero, medo e certeza de que aquele pode ser o último momento juntos. Enquanto isso, Seo-dan percebe que o noivo está cada vez mais distante e Gu Seung-jun, que se aproxima dela com segundas intenções, começa a se encantar de verdade. Aos poucos, o dorama traça uma linha paralela de 2 amores inesperados, ambos cercados por segredos e riscos. Mas a pergunta que ecoa agora é: até onde se pode ir por amor quando o mundo inteiro está contra você? Se você acredita que o amor verdadeiro enfrenta até o impossível, não deixe de se inscrever no canal Meu Mundo Dorama e continue acompanhando essa história que está prestes a explodir em emoção. Depois de tantas tentativas frustradas, finalmente chega o momento que parecia impossível. Yoon Se-ri consegue voltar para a Coreia do Sul. O plano elaborado por Jong-hyuk, com a ajuda de seus 4 soldados leais, dá certo. Ela é encontrada em segurança e imediatamente levada de volta à sua antiga vida de empresária milionária. Mas algo mudou. Por fora, ela retoma sua rotina, mas por dentro, tudo está em pedaços, porque o coração dela ficou com o capitão que arriscou tudo por ela. O que fazer quando você volta para casa, mas sente que deixou tudo o que importa para trás? Se-ri tenta seguir em frente, mas nada faz sentido. Cada ambiente luxuoso parece vazio. Cada reunião de negócios parece insignificante. Ela sente falta dos dias simples no vilarejo, das conversas com os soldados e, principalmente, de Jong-hyuk. Mas ela acredita que nunca mais o verá. Afinal, ele está preso no país mais fechado do mundo. Ou será que não? Enquanto isso, Jong-hyuk toma uma decisão arriscada. Ao descobrir que Cho Cheol-gang conseguiu fugir para a Coreia do Sul com uma nova identidade, ele decide segui-lo. Não apenas para proteger Se-ri, mas também para se vingar pela morte do irmão. Ele entra clandestinamente no sul, acompanhado por seus 4 soldados, cada um enfrentando um mundo totalmente novo,
com celulares, comida estranha e liberdade demais. É a parte mais leve e divertida da série, mas também a mais perigosa. Jong-hyuk e Se-hee se reencontram em segredo. O momento é de pura emoção. Eles se abraçam como quem revive, como quem sobreviveu ao impossível. Mas eles sabem que o tempo está contra eles. Estão sendo caçados por forças dos dois lados e qualquer erro pode custar suas vidas. Ainda assim, eles tentam aproveitar cada segundo juntos. Passeiam escondidos, cozinham, vivem pequenas alegrias. Mas a sombra de Cho Cheol-gang está sempre próxima. Enquanto isso, Seo-dan também viaja ao sul e descobre o envolvimento de Seong-jun com sua rival. Mas em vez de conflito, ela encontra compreensão. O vigarista, que no início só queria se proteger, agora está realmente apaixonado. E pela primeira vez, ele quer fazer a coisa certa. Mas será que ainda há tempo para isso? Se você acredita que reencontros são ainda mais intensos que despedidas, continue com a gente. Inscreva-se no canal Meu Mundo Dorama e venha descobrir até onde vai esse amor que desafiou fronteiras, leis e até a lógica. Jong-hyuk está na Coreia do Sul, mas não como um visitante. Ele está ilegal em território inimigo, caçado tanto pelos sul-coreanos quanto pelos norte-coreanos. Tudo para proteger Se-hee de Cho Cheol-gang, que está cada vez mais próximo de cumprir sua ameaça. Cheol-gang agora opera como um criminoso no submundo sul-coreano e a tensão atinge seu ponto máximo quando ele arma uma emboscada mortal para eliminar Se-hee. E é nesse momento que Jong-hyuk mostra que não está disposto a perder mais ninguém. Durante a tentativa de assassinato, Se-hee é baleada ao salvar Jong-hyuk. Ela é levada em estado grave para o hospital e o capitão, com o coração em pedaços, decide se entregar à polícia sul-coreana. Mas seus 4 soldados intervêm, provando mais uma vez que a lealdade entre eles vai além da hierarquia militar. Eles se unem para capturar Cho Cheol-gang e livrar Se-hee do perigo de uma vez por todas. A missão é arriscada, mas eles conseguem. Cheol-gang é finalmente morto em confronto. Enquanto isso, Seong-jun, o vigarista apaixonado por Seo-dan, também enfrenta seu próprio destino. Ele descobre que está sendo caçado pelos homens que enganou e decide proteger Seo-dan, custe o que custar. Em um momento de heroísmo inesperado, ele salva a vida dela, mas é fatalmente baleado no processo. A cena da sua morte é uma das mais comoventes da série. Seo-dan, devastada, percebe que amava aquele homem com quem ela não teve tempo suficiente. Ele morreu tentando mudar, tentando ser alguém melhor por ela. De volta ao hospital, Se-hee sobrevive e, finalmente, reencontra Jong-hyuk, mas sabe que aquele amor, por mais verdadeiro que seja, está por um fio. A Coreia do Norte quer seus homens de volta. O governo sul-coreano precisa manter as aparências. A separação é inevitável. A despedida acontece em silêncio, no aeroporto, sem promessas, apenas com olhares que dizem tudo. Jong-hyuk é levado de volta. Se-hee fica. E mais uma vez, o que era para ser um fim se transforma em um novo começo. Será que um amor que sobreviveu à guerra, à política e à morte pode sobreviver à distância? Se você também quer descobrir se o destino ainda guarda uma última carta para esses dois, inscreva-se no canal Meu Mundo Dorama e venha para o final dessa história inesquecível. A vida de Yoon Se-ri volta aos trilhos. Ela retoma o controle da empresa, recupera sua posição na família e é aclamada pelo público como sobrevivente de um milagre. Mas por dentro, tudo parece sem cor. Os dias passam, mas o vazio permanece, porque o homem que mudou tudo em sua vida está do outro lado da fronteira, inalcançável. A Coreia do Norte fecha ainda mais seus portões. E Jong-hyuk, agora de volta à sua rígida rotina militar, também tenta seguir em frente. Mas no silêncio das noites frias, é Se-hee quem ocupa seus pensamentos. Então, surge uma fagulha de esperança. Se-hee decide investir em uma fundação cultural na Suíça, o país onde Jong-hyuk havia vivido como músico e onde eles quase se encontraram anos antes, sem saber. A ideia não é aleatória, é uma aposta no destino. Uma forma de dizer, se você ainda me ama, me encontre lá. E esse chamado silencioso atravessa oceanos.
Porque Jong Hyuk, mesmo preso a compromissos e limitações, consegue ser designado para uma missão oficial na Suíça como pianista e representante cultural do exército. E lá, entre montanhas geladas, lagos tranquilos e paisagens que parecem sonhos, o impossível acontece. Eles se reencontram. É como se o tempo parasse, como se o mundo todo tivesse conspirado para aquele momento. E é ali, longe das regras, das fronteiras e dos julgamentos, que eles decidem viver o que não puderam viver em casa. Acordam juntos, tomam café juntos, caminham como um casal comum. Mas o amor deles não é comum. Ele é feito de guerra, de dor, de superação. Eles combinam, todo ano por 2 semanas, vão se encontrar na Suíça. O resto do tempo, cada um vive sua vida. Mas ali, naquele refúgio que é só deles, o amor floresce. Não é um final de conto de fadas. É real, é maduro, é possível dentro do impossível. E talvez seja isso que o dorama nos ensina, que o amor verdadeiro não precisa ser constante, mas precisa ser verdadeiro. E que às vezes, mesmo o improvável encontra um jeito de acontecer, se for forte o suficiente. Se essa história tocou o seu coração, como tocou o nosso, inscreva-se agora no canal Meu Mundo Dorama, porque aqui a gente revive os doramas que marcaram nossas vidas. E Pousando no Amor vai ser sempre um desses.